Paz seja convosco. Para você que não me conhece, eu sou Adriana Lucena, sou professora na Escola Bíblica da 12ª Igreja do Evangelho Quadrangular em Franca, São Paulo. Quero agradecer ao meu pastor Sérgio Cabeceira, minha pastora Alice, por essa oportunidade de estar ensinando a palavra de Deus. Como estamos num tempo de quarentena, não é possível, que a igreja esteja aberta e que possamos receber os irmãos para a escola bíblica. Então, eles me sugeriram fazer os vídeos e então enviá-los aos irmãos. E nós temos uma equipe também, a irmã Célia, a irmã Matilde, que estudam comigo e nós juntas, nós decidimos o que então falaremos no vídeo, Então eu quero agradecer a Deus pela vida da Célia, pela vida da Matilde, que o Senhor esteja recompensando todo o esforço, E que esta palavra, esse estudo possa alcançar a sua vida e te abençoar em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia então no capítulo 4 do livro de Mateus, dando sequência então ao nosso estudo. O capítulo 4 de Mateus, ele começa então de uma forma muito curiosa, nos falando que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser ali tentado pelo diabo. E lá no capítulo 8 de Deuteronômio, no versículo 2, nós vemos ali que o povo de Israel também foi conduzido ao deserto pelo Senhor para ser tentado, para ser humilhado, para que então pudesse então saber o que estava no coração deles, para saber se os mandamentos do Senhor, então se eles tinham guardado os mandamentos do Senhor. E agora nós vemos então Jesus sendo levado ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E nós vemos então que o povo lá no deserto, eles desobedeceram, eles então desagradaram muito a Deus, mas nós vamos ver aqui no capítulo 4 que Jesus então vencera o inimigo no terreno dele. Jesus triunfou sobre as tentações do diabo. Então vamos ver aqui a partir do versículo 2, já começam então as tentações. No capítulo 2 nos fala que Jesus estava jejuando, ele estava no deserto por 40 dias e 40 noites. Aqui o livro de Mateus nos dá a entender que passados os 40 dias, Jesus teve fome e só então fora tentado. Mas no livro de Lucas, tá mais detalhado essa narrativa. Então nós vemos que Jesus ele foi tentado não só depois dos 40 dias, mas ele foi tentado durante os 40 dias. Mas passados os 40 dias, Jesus estava com fome, estava cansado. E o diabo ali então se aproxima dele. Isso já nos ensina aqui, já dá para tirarmos uma lição aqui dessa situação, que o jejum, a oração, eles não afastam o diabo, mas eles nos fortalecem para vencermos. Então, que nós possamos ter isso em mente, que nós possamos procurar sempre estar em jejum, estar em oração, estarmos alimentados da palavra do Senhor, para que nós possamos vencer essas tentações, porque o inimigo ele nunca se dá por vencido e ele está sempre tentando nos desviar dos caminhos do Senhor. E aqui então Jesus tendo fome, o diabo chega então, se aproxima dele e fala: se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Aqui nós vemos que o diabo ele usa então de uma astúcia, para então tentar fazer com que Jesus desobedeça, para que então todo o plano do Senhor para Jesus como Messias, para o ministério dele, então aqui ele tenta fazer com que Jesus perca, isso, para que isso acabe, para que isso não vá adiante. Mas Jesus dá uma resposta ao diabo usando a própria palavra do Senhor. Ele usa um versículo que está lá em Deuteronômio 8:3 e ele fala para o diabo: está escrito, nem só de pão
viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então aqui, mais uma vez, nós vemos a necessidade, quão importante é nós estarmos alimentados pela palavra do Senhor. Na sequência aqui, o inimigo não se dá por vencido e ele então astutamente ele usa da própria palavra para tentar então aqui Jesus. E ele leva Jesus até o pináculo, né? Está no versículo 5, e leva Jesus ao pináculo, que é um lugar alto, né, do templo, e fala para Jesus se jogar de lá, né? E ele cita o Salmo 91, versículo que fala assim, ó, e aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Então aqui nós vemos na primeira tentação e nessa agora, que o inimigo ele não fala mal de Deus, ele não tenta assim, né, fazer com que Jesus se entristeça com Deus. Pelo contrário, né, ele não quer pôr isso em dúvida. Ele aqui até declara que os anjos do Senhor nos guardarão, mas ele faz isso muito de forma astuta para enganar, porque ele é um enganador. Então nós temos que ter muito cuidado em tudo aquilo que o inimigo coloca como prato, como sendo de Deus na nossa frente. Temos que clamar ao Espírito Santo que nos dê discernimento. Amém? E Jesus então usa mais um versículo lá de Deuteronômio 6,16, e ele fala: não tentarás ao Senhor teu Deus. Porque se Jesus, o Senhor nos guarda de fato, como está escrito na palavra de Deus. Mas se Jesus aqui faz o que o diabo está sugerindo, então ele estaria tentando a Deus, né? Então ele estaria desobedecendo a palavra do Senhor. E Jesus veio para nos ensinar a obedecer, não só conhecer a palavra, mas a obedecê-la. E aqui a próxima tentação que o inimigo faz está no versículo 8 e 9. O diabo então leva Jesus a um monte bem alto e mostra todos os reinos do mundo e a glória deles e os oferece a Jesus, né? Aqui, como Jesus está sendo nos mostrado como o rei, né, Messias, então ele oferece o reino já pronto, né? Um caminho mais rápido. Não precisaria Jesus enfrentar a cruz, não precisaria Jesus ser humilhado. Então aqui ele está oferecendo um caminho mais fácil, mais rápido. E Jesus então o repreende. Jesus fala, sai-te daqui, Satanás, né? Ele repreende Satanás e cita mais um versículo de Deuteronômio 6:13. E ele fala: ao Senhor teu Deus somente adorarás e somente a ele servirás. Então Jesus ele usa da própria palavra do Senhor para derrotar o inimigo, né? E aqui o inimigo ele é derrotado no terreno dele mesmo, é o que nós vimos, né? Então logo em seguida o diabo sai e os anjos do Senhor vêm e servem a Jesus. Depois daí, o livro de Mateus não nos fala sobre quanto tempo até acontecer a próxima narrativa aqui, que começa no versículo 12, mas o livro de Lucas, então, ele nos conta. É importante, então, nós conhecermos todos os evangelhos para que eles se complementem, para que nós possamos entender certinho a história, todos os acontecimentos, né? Então, aqui no versículo 12, Jesus volta para Galileia e sabendo lá, então, que João Batista fora preso, Jesus sai, então, de Nazaré e vai morar em Cafarnaum. E ele foi então para Cafarnaum, para ali ele dar continuidade ao ministério dele, na verdade começar o ministério dele. Nós vimos então que no capítulo 3, no batismo de Jesus, ele recebeu ali a unção do Espírito Santo, né? Ele foi então testificado ali que ele de fato era o Messias, o Filho de Deus. E aqui no capítulo 4 até o versículo 11, Jesus passa então por um teste ali para ser fortalecido, para ser preparado, então, para começar o seu ministério. E ele começa seu ministério, então, pregando sobre arrependimento, o mesmo
A mesma pregação de João Batista, ele dá sequência aqui, ele dá continuidade. Ele prega: arrependei-vos porque é próximo o reino dos céus. E ele vai então por toda a Galileia pregando isso, né? Aqui no versículo 13, no 14, o 15 e o 16, Mateus cita uma profecia que está lá no livro de Isaías, no capítulo 9, versículos 1 e 2, que fala então das terras de Zebulon e Naftali. Essas terras, elas foram muito assoladas pelos sírios, né? Os sírios tomaram ali essas terras, e eles não só tomaram ali, eles trouxeram outras culturas, né? Eles costumavam fazer isso, eles tomavam uma cidade e eles pegavam povos de outras nações com outras culturas, com cultura principalmente religiosa, e colocava ali. E ali então havia uma mistura ali de culturas, então a religião daquele lugar ficou muito mística, né? Então por isso ela é chamada de Galileia dos Gentios, no versículo 14. Galileia dos Gentios, porque não só judeus habitavam ali, mas muitos gentios, muita mistura de religiões. E Deus então lá no livro de Isaías dá essa profecia para Isaías, né? Ele fala que, eu vou ler para vocês aqui no versículo 15. Deixa eu só abrir aqui. No versículo 15: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Então esse povo aqui, né, era um povo com dificuldades, porque nós sabemos que quem não vive à luz da palavra, quem não vive segundo a palavra do Senhor, vive em trevas, né? E eles viviam então, eles adoravam deuses. Deus entregou a profecia a Isaías de que a luz chegaria a estas terras. Então a luz, que é Jesus, chegara então, quando Jesus decide então ir morar em Cafarnaum, para ali então ele começar o seu ministério. Então a luz chegou ali a essas terras de Zebulon e Naftali. O próprio Jesus, lá em João 8,12, ele se declara luz, ele fala: eu sou a luz do mundo. Então, aqui de fato a luz chegou a esta região. E nós vamos, na sequência aqui do estudo, vamos ver todos os milagres, toda a luz que resplandeceu sobre essas terras através da vida de Jesus. No versículo 18, Jesus começa então a chamar os seus discípulos, né, que eram os que com ele andavam, o seguiam, né, sendo preparados para posteriormente, depois que Jesus subisse ao céu, em ascensão, estes então continuassem o ministério aqui na terra, formassem então a igreja, né? E isso nós estaremos estudando no decorrer do livro dos evangelhos. E Jesus então chama primeiro Pedro e André, que eram irmãos, depois os outros dois irmãos, Tiago e João. Esses estavam pescando quando Jesus, passando por ali, os viu e os chamou. E Jesus usou então uma linguagem bem de pescador mesmo. Jesus fala: vinde após mim e eu os farei pescadores de homens, pescadores de almas, né? E eles então largaram tudo, deixaram pai, deixaram os barcos e deixaram as redes e foram seguir a Jesus. E ali então depois Jesus foi percorrendo por toda a Galileia, Judeia, e foi curando, libertando, transformando, e uma grande multidão, no versículo 25, para encerrar o livro, o capítulo 4 de Mateus, nos conta que uma grande multidão seguia Jesus. Jesus então ensinava a essa multidão. Ele não só os curava, não só transformava-os, né, os libertava de demônios, mas Jesus também os ensinava. E no próximo vídeo
que vai ser o capítulo 5, nós estaremos então estudando o que Jesus ensinava para toda essa multidão e muitos outros milagres que Jesus fez nesse povo que o seguia. Eu quero agradecer a cada um que esteve comigo até aqui e que o Senhor possa te abençoar, abençoar a sua casa, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Apesar que aqui, ó, nessa parte aqui, vai ser como se fosse uma introdução, né? O porquê do deserto. Por que Deus permite que a gente passe pelo deserto? Que é aquele Deuteronômio 8:2. Nossa, eu acho esse versículo tão impactante. Como Mateus escreveu para os judeus, ele se preocupou em não colocar reino de Deus, porque os judeus não falam o nome de Deus, não. Então ele fala reino dos céus. Então Deus leva a gente pro deserto como aprendizado. Eu escrevi, o deserto é a escola do Senhor. Não, você tá com muito água na cabeça. Daqui a pouco ela fala, passando pela prova, dando glória a Deus. Falando Marquinhos. Né? O diabo lhe ofereceu o reino porque Jesus está sendo apresentado como rei. Por sabermos que a prova virá, devemos estar em alertas e prontos. Lembre-se, suas convicções somente poderão ser consideradas fortes se suportarem a pressão.